Hoje vamos falar do teste de Rorschach. E que teste é esse? É uma espécie de tabela de optotipo mental, poderíamos dizer assim, onde algumas pranchas é apresentada a um paciente suspeito de esquizofrenia, psicopatia ou outros distúrbios psicológicos. Esse médico e neurologista suíço, ele faz essa descoberta que esquizofrênicos tinham um determinado padrão repetido de resposta. Isso acontecia também com psicopata ou outras pessoas que tinham distúrbios psicológicos. Ele vendo que esses padrões se repetiam, que as pessoas davam as mesmas interpretações, ele usa esse teste então para diagnosticar problemas psicológicos. É um teste muito utilizado hoje nas redes públicas, por exemplo, no caso de crimes ou outras situações. É uma espécie de tabela e tem aí o grande quesito da subjetividade, daquilo que você interpreta da mensagem. Eu coloquei esse teste porque ele se parece um pouco com a síndrome de Bonnet, porque na síndrome de Bonnet você pode... o cérebro faz essa autoanálise da imagem, já que chegou borrada na retina, e aí dá essa alteração visual relacionada à imagem, fazendo com que as pessoas tenham uma espécie de imagens fantasmas. Aqui é um teste um pouco... que vai um pouco nessa direção, porque esse teste ele vai fazer com que o cérebro preencha essas lacunas mais com as emoções e os sentimentos humanos. Então esse teste ele é confiado por muitos psicólogos que fazem curso de 2 anos e com treinamento para detectar. O interessante desse teste é que um psicólogo aplica, mas outro que interpreta, para que não entre aí a subjetividade do psicólogo, já que isso é questionado porque alguém dizer que uma figura se parece, por exemplo, com uma peça íntima, e um psicólogo poderia associar isso a um distúrbio oriundo da sexualidade daquela pessoa, mas que poderia também aí ser uma interpretação errônea, já que o psicólogo que interpretou poderia também estar usando a sua subjetividade no próprio teste. Então é um pouco questionado, mas bem aceito de uma certa forma. Então, geralmente usam 10 figuras e pede para a pessoa dizer o que está vendo. Lembrando que pode ser relacionado à figura total, à parte da figura e a pedaços dessa figura, podendo também ser invertido ou colocado em outra posição. À medida que a pessoa vai dando respostas do que vê através desse teste, existe um certo padrão de descoberta já determinada em livros e com alguma metodologia desenvolvida nesses livros, o psicólogo faz a sua interpretação, por exemplo, dizendo se a pessoa pode ou não ser solta, se é ou não agressiva, se tem ou não tendências psicopatas. Então, é um teste de grande importância que cabe a nós também poder entender, porque se associa à síndrome do vídeo anterior de uma certa forma, já que na síndrome do vídeo anterior, o cérebro faz o preenchimento das imagens, da parte da imagem que está faltando, seria esse o raciocínio, e aí o paciente começaria a ter imagens fantasmas e alteradas. Já nesse caso, seria o preenchimento com os sentimentos e as emoções, talvez escondidas, sendo revelada por esse humilde teste. Veja que, por mais estranho que pareça esse teste, você diga eu nunca vi, nós fazemos isso constantemente olhando as nuvens. Você diz que a nuvem está com formato de elefante e às vezes muitos concordam com isso e outros dizem até ver outra coisa totalmente diferente. Então veja que esse teste ele é de certa forma já percebida pela mente humana desde a nossa infância, já que nós interpretamos aqui muitas vezes
a aparência de uma nuvem de forma diferente. E veja que também temos o consenso do público, às vezes, em que vivemos, se moramos numa rua, no vilarejo, e às vezes temos os mesmos padrões, até porque gostamos de estar entre os semelhantes, de certa forma, e aí nós temos basicamente a mesma linha de raciocínio. Então, segundo esse teste, esquizofrênicos interpretariam de um jeito, depressivos de outro, psicopatas de outro, e é muito utilizado, como já falei. No caso das nuvens, nós fazemos isso constantemente, e aí vale agora perguntar a você o que você vê nas nuvens: elefantes, monstros, bichinhos, e o que isso quer dizer a respeito da sua personalidade. Veja que esse teste só pode ser aplicado por pessoas competentes com o devido treinamento. Mas aí cabe várias perguntas e entender se existe uma certa segurança no aplicar desse teste, mas acredita muitos cientistas que sim, e ele é bem aceito na sociedade científica por psicólogos e alguns psiquiatras. Então, esses são os testes com suas várias pranchas, e eu queria que você me dissesse o que você vê na imagem: monstros, bichos, que sentimentos despertam em você, qual é a palavra que você poderia dar ao ver uma imagem. De repente, essa associação, como dizia Freud, esse ato falho pode dizer muito da sua personalidade. Esse cientista, ele descobriu, meio que por acaso, e desenvolveu o seu estudo, e hoje é bastante utilizado em muitos casos que vemos aí. E existe uma pergunta se um dia poderíamos usar isso parecido, e a pergunta que cabe é: até que ponto a nossa subjetividade atrapalha durante um exame optométrico? Por exemplo, quando o paciente olha para uma tabela de optotipo e aquele Edensnell em seus devidos tamanhos é projetado em sua mente, de certa forma, por meio da retina. Até que ponto a subjetividade pode alterar a resposta? Veja que existem estudos já comprovando que é possível que alguns tamanhos de imagem sejam alterados pela mente humana, já que na esquizofrenia existem casos em que a pessoa percebe imagens em tamanhos aumentados em relação à população que não é esquizofrênica. Então, veja que quando nós estamos fazendo um exame em 20/20, 20/200, 20/40, 20/50, cabe agora uma pergunta: será que esse é o tamanho que está sendo projetado na retina do paciente? Porque o fato dele enxergar não quer dizer exatamente que aquela seja a acuidade visual, se pudermos dizer assim, psicológica que o paciente tem. Então, cabe a nós agora ir nesse sentido de pesquisa, buscando saber qual o impacto da mente humana na acuidade visual, no exame optométrico, e saber quais as medidas que nós devemos tomar, quais os ajustes que devemos fazer para melhorarmos o exame, ou para, de certa forma, suspeitarmos de alterações visuais em pacientes que possa ter algum distúrbio mental, e saber se existe correlação entre a qualidade de visão que estamos tentando dar ou não, se existe ou não essa interferência. Então, é uma curiosidade que eu coloquei aqui, relacionando ao primeiro vídeo, até porque vai no mesmo sentido, mesmo que na ordem de imagem, também é uma alteração, apesar de que retiniana, mas o cérebro que faz essa alteração, e aqui sim o cérebro dá a sua interpretação sentimental, baseado com certeza na psique já pré-estabelecida, personalidade, traços de personalidade e toda a subjetividade humana que está inserida em sua mente, e com isso ele pode interpretar as imagens de forma diferente. Se existe ou não o padrão, se é verdade ou não, é questionável, mas é bem aceito e é muito usado esse teste. Comenta aí embaixo, fique conosco para novidades
e faça parte do nosso canal, se inscrevendo e convidando pessoas para se inscrever também. Muito obrigado.